No ano de 1567, em Trautena, numa cidade da Boêmia, havia um certo homem que acumulou grande riqueza e ergueu edifícios famosos. Fora tão afortunado em seus empreendimentos que todos o admiravam. Por fim, adoeceu, morreu e foi enterrado com muita honra. Pouco tempo depois de sua morte e sepultamento, seu corpo, ou melhor, um demônio, que, por seu poder diabólico, carregava seu corpo por toda parte, apertou e abraçou muitos homens tão estreitamente, que muitos deles adoeceram e morreram. Todavia, alguns dos que se recuperaram confessaram, em uníssono, que haviam sido tocados e abraçados por esse homem rico, que conservava o mesmo hábito que tivera em vida. Portanto, o governador daquela comuna, para que aquele espectro pudesse ser detido e reprimido, ordenou que se lhe abrisse a sepultura e o exumasse. Embora o corpo estivesse enterrado por cerca de 20 semanas, não estava corrompido, ao contrário, apresentava-se tão robusto e roliço quanto costumam exibirem-se os corpos de rapazes bem nutridos. O cadáver foi, então, entregue ao carrasco, que o levou para o lugar onde os malfeitores costumavam receber a sua punição. O verdugo cortou-lhe a cabeça com um machado e, quando o corpo foi removido, o algoz tirou-lhe o coração e cortou-o em pedaços. O sangue jorrou do cadáver, tal como uma pessoa que se submete a uma digna punição. Por isto, o carrasco, amarrando da cabeça aos pés, lançou o corpo ao fogo, e queimou em presença de uma grande multidão. Havia na Provença, há muito tempo, 2 nobres cavaleiros, cada um dos quais senhor de castelo e vassalos. Um se chamava Messer Guglielmo de Rossiglione e o outro Messer Guglielmo Guardastagno. E porque eram assaz destros com as armas, muito queriam um ao outro e tinham o costume de ir sempre juntos aos torneios, às justas ou a outros feitos de armas, sob o mesmo estandarte. E, malgrado cada um vivesse em seu próprio castelo, que distava do outro mais de 10 milhas, sucedeu que, tendo Messer Guglielmo de Rossiglione por mulher uma dama belíssima e atraente, Messer Guglielmo Guardastagno, apesar do companheirismo e da amizade que havia entre eles, apaixonou-se pela esposa do amigo. E, assim, com um ou outro gesto significativo, fez com que a dama percebesse o que por ela sentia. Ela, ciente que ele era um cavaleiro muito corajoso, aprove-se daquilo, e dele namorou-se a tal ponto que não desejava ou amava nada mais do que ele, e só esperava ser por ele solicitada. E não decorreu muito tempo para que isto acontecesse e que juntos ficassem uma ou outra vez, amando-se muito. E aconteceu que, agindo ambos de forma não muito discreta, o marido percebeu o que ocorria. Alimentou, pois, tal ira que a grande afeição que sentia por Guardastagno se transformou em ódio mortal. Ele sabia, contudo, ocultar os seus sentimentos com habilidade superior a que os 2 amantes tinham em disfarçar o mútuo amor. Decidiu-se, portanto, por matar o seu rival. Estando Messer de Rossiglione neste estado de espírito, anunciou-se um grande torneio na França, notícia que Rossiglione imediatamente participou a Guardastagno. Mandou-lhe dizer que, se quisesse, podia vir à sua casa e, juntos, deliberariam-se como iriam ao torneio. Guardastagno, encantado com a notícia, respondeu que, sem falta, no dia seguinte, iria jantar com um amigo. Rossiglione, ao saber da resposta do desafeto, considerou que chegará a hora de matá-lo. No dia seguinte, armando-se, montou em seu cavalo e, a cerca de 1 milha de seu castelo, ficou à espreita, com alguns de seus homens, em uma floresta pela qual o rival haveria de passar. Após esperar por um bom tempo, ele o viu chegar, com 2 de seus homens ao seu lado. Desarmados, de nada desconfiavam. E quando viu assomar no local propício, Rossiglione, cheio de rancor e crueldade, com uma lança na mão, foi ao seu encontro, gritando: "Traidor, saibas que estás morto!" Dizer isto e mergulhar a lança no peito do inimigo foram um só ímpeto. Guardastagno, incapaz de se defender ou dizer uma palavra, perpassado por aquela lança, caiu no chão e morreu pouco depois. Seus homens, sem saberem quem fizera aquilo, torceram as rédeas de seus cavalos e fugiram o mais rápido que puderam para o castelo de seu amo. Rossiglione, desmontando,
Abriu o peito de Guardastagno com uma faca e arrancou-lhe, com as mãos, o coração. E, envolvendo no estandarte de uma lança, ordenou a um de seus vassalos que o levasse. E, tendo ordenado a todos que não se atrevessem a pronunciar uma só palavra sobre o sucedido, montou novamente em seu cavalo. Já era noite quando chegou ao seu castelo. A senhora, tendo ouvido que Guardastagno jantaria com eles naquela noite, esperava-o com grande ansiedade. Mas, não o vendo chegar, ficou muito admirada e disse ao marido: Senhor, o que houve? Por que Guardastagno veio? Ao que o marido respondeu: Senhora, fui avisado, da parte dele, que não poderá estar aqui senão amanhã. Ouvindo aquilo, a senhora ficou um tanto perturbada. Rossiglione, depois de apear, chamou o cozinheiro e disse: Toma aquele coração de javali e prepara a melhor e mais saborosa iguaria que tu souberes fazer. E quando eu estiver à mesa, mande-a para mim em uma tigela de prata. O cozinheiro pegou o coração e nele aplicou toda a sua arte e diligência. Picou-o e temperou-o com excelentes especiarias. Fez, de start, uma requintada iguaria. Chegada a hora da ceia, Guglielmo sentou-se à mesa com a esposa. O jantar foi servido, mas ele, com o pensamento dominado pelo mal que perpetrara, pouco comeu. Tendo o cozinheiro enviado a iguaria, ele, elogiando-a, mas alegando fastio, ordenou que a pusessem à frente da senhora. Esta, que mantinha o apetite, começou a comê-la. O prato lhe pareceu aprazível e ela devorou-o completamente. Vendo o senhor que a dama havia comido tudo, disse: Senhora, foi de teu agrado essa comida? A dama respondeu: Meu senhor, garanto-te que a comida deveras me agradou. Acredito, sim, Deus seja louvado, no que me dizes, disse o cavaleiro. Não me surpreende que, estando morto, seja de teu agrado aquilo que, em vida, te agradou mais do que qualquer outra coisa. Ao ouvir estas palavras, a dama ficou um tanto pensativa. Depois, disse: Como? O que me deste de comer? O senhor respondeu: O que comeste foi, na verdade, o coração de Messer Guglielmo Guardastagno, a quem, como mulher infiel, tu tanto amaste. E tenhas certeza de que se trata, mesmo, do coração de teu amante. Com estas mãos, eu o arranquei de seu peito, pouco antes de retornar ao castelo. É inútil indagar sobre a dor que sentiu aquela mulher ao saber do que acontecerá àquele que ela amava mais do que tudo. Depois de um momento, ela disse: Fizeste o que apraz somente a um cavalheiro desleal e perverso. Fui eu em que, sem que ele me obrigasse, dele fiz o senhor do meu amor. O ultraje, pois, eu cometi, não ele. O castigo deveria recair sobre mim. Mas queira Deus que, depois de um tão nobre manjar, que foi o coração de um cavaleiro tão valente e cortês como Messer Guglielmo Guardastagno, não haja, para mim, nenhuma outra refeição. A dama levantou-se. E, sem um instante de hesitação, atirou-se por uma janela que havia atrás de si. A janela era muito alta. Assim, quando a senhora caiu, não apenas encontrou a morte, como ficou completamente despedaçada. Messer Guglielmo, assistindo aquilo, ficou deveras perturbado, e lhe pareceu que agira perfidamente. Temendo a reação dos camponeses e do conde de Provença, mandou que lhe selassem o cavalo e fugiu. Na manhã seguinte, toda a região tomou conhecimento do que havia acontecido. Assim, agentes do castelo de Messer Guglielmo Guardastagno e do castelo da senhora, com grande dor e muitas lágrimas, recolheram os corpos dos amantes e sepultaram-nos no mesmo túmulo, aberto na igreja do castelo da dama morta. Sobre o sepulcro, escreveram-se versos que informavam quem eram os defuntos, e bem assim, o modo e a causa de suas mortes. Nada ousava acontecer ali. As casas espaçadas com os tetos de telha irregular abrigavam famílias de no máximo 6 indivíduos e no mínimo 3. Pessoas que se conformavam em passar as tardes ensolaradas de domingo jogando longas partidas de carta na varanda. Mas, dia após dia, quando anoitecia, uma neblina estranha abraçava tudo à sua volta,
eles entravam em seus domicílios e, sem fazer perguntas, se deitavam em suas camas. Era fácil viver ali. Quase ninguém sabia o nome daquele lugar, ele era pequeno demais. Às vezes, viajantes que iam de uma cidade a outra, para ver algum parente ou passar as férias, passavam por ali. Às vezes, alguém perguntava seu nome e ninguém sabia responder, então não perguntavam mais nada, porque jamais alguém se importou, para começo de conversa. Mesmo que todas as famílias tivessem pelo menos um, ninguém usava carros, eles não precisavam, pois não havia muitos lugares para ir. A estrada que levava ao lugar se dividia em duas um pouco menores. Havia casas em um dos lados de cada estrada e no meio delas árvores mal cuidadas haviam crescido demais. Dependendo da época do ano, a floresta deixava o clima mais úmido e ameno, o que era bom, mas em outros meses as folhas caíam e sujavam as ruas. Os moradores varriam tudo, deixavam pequenos montinhos de folhas mortas ou as usavam como adubo. Em uma dessas casas morava João Rafael. A idade dele não importa muito, mas ele era pequeno demais para entender os estudos das ondas periódicas e grande o bastante para se questionar por que ele teria que aprender isso, o que ocorreria no próximo ano escolar. Vinha de uma família de descendentes de portugueses. Seu pai João Pedro era professor da única escola da região. Suas camisas de flanela faziam seus alunos o reconhecerem de longe. Embora sempre houvesse vivido ali, ele tinha um certo distanciamento no olhar, que parecia o de uma pessoa que, estando de passagem, acabava de chegar ao lugar. Casou-se com Juliana, uma mulher de cabelos lisos e escuros, que pintava quadros e dava aula de costura nas sextas à noite. Eles moravam em uma casa de tijolos laranja com 2 andares e uma varanda grande que pegava um sol quente à tarde. Da varanda dava para ver o pátio da frente, a rua e a floresta. Um dia, João voltava para casa com sua velha camisa branca manchada de café e uma bermuda marrom escura. Ele pedalava a bicicleta com o tronco inclinado para trás, observando as árvores altas, que o observavam também, pelos olhos dos pássaros pousados nos troncos. Um pouco atrás, seu amigo Arthur o seguia, observando tudo à sua volta. Arthur era baixo e um pouco gordo, mas havia se convencido que estava no peso ideal, só a altura que lhe faltava. Morava com sua mãe, seu pai e um irmão mais velho, que nos próximos dias completaria 15 anos. Ele observava os cabelos crespos e escuros de João, que balançavam em sua nuca. "Você quer passar a tarde lá em casa?" João perguntou, quebrando a conversa das folhas secas contra as rodas de borracha. "Pode ser", Arthur respondeu baixo e um pouco trêmulo. "O que foi?" "Na próxima, vamos contornando a floresta." "Meu pneu estraga, eu já te falei." "Ninguém te obrigou a vir comigo." João falou, virando um pouco a cabeça, deixando Arthur ver seu perfil. Sou um bom amigo. Não te deixaria vir sozinho." "Ah, eu sei que você se caga de medo da floresta." "Eu tenho medo da tua mãe, aquela bruxa enrugada." Ele saiba que ofender a mãe de alguém sempre mudava o assunto. "Cala a boca, baleia." E os dois riram até quase perder o controle do guidão. Chegaram na casa do menino e antes de entrar deixaram os sapatos ao lado da porta. Cumprimentaram Juliana, que estava terminando o almoço, e subiram para o quarto de João. Arthur se sentou na cama desarrumada, enquanto o outro menino correu para a estante de DVDs, procurando por algo. "Achei!" Ele soltou um grito. "É desse filme que eu tava te falando." Seus dedos puxaram a caixinha do meio das outras e a jogaram nas pernas do amigo. Era uma pequena caixa de plástico. Nela estava escrito com letras vermelhas de caneta hidrocor: "A Hora do Pesadelo." Meus pais nunca me deixariam ver isso. "Por isso que tu vai ver ele aqui na minha casa. A gente espera anoitecer e eu posso fazer pipoca para nós." Ele pensou um pouco, primeiro em ser chamado de medroso pela segunda vez, depois na pipoca, em seus pais, e depois em João, seu melhor amigo, aquele que levou uma porrada de Fernando, o repetente de 1,80 m, por ele. Aquele que o consolou depois que todos riram dele na escola. João, para ele, era como alguém invencível, ele não queria decepcioná-lo.
Claro, vamos. E, por um longo segundo, eles se entreolharam e pensaram exatamente a mesma coisa. O quão eram sortudos por terem um ao outro. Que de todos os países, estados, municípios, distritos, eles nasceram exatamente naquele lugar e isso era um milagre. Ali, as tardes passavam rápido demais, como que ansiosas pela chegada da noite. Os dois meninos jogaram futebol e conversaram na varanda até verem a costumeira neblina se aproximando. Ela parecia vir sempre da floresta. O pai de João chegou lá pelas 18 horas, cansado, tomou uma xícara de chá, olhou as notícias e depois foi dormir. Amanhã às 5 da manhã ele acordaria e tudo se repetiria, talvez não exatamente da mesma forma, mas extremamente parecido. Eles estavam sentados no sofá da sala quando Juliana subiu as escadas para dormir. Vocês deveriam fazer o mesmo. Ah, e Arthur, sua mãe ligou. Eu avisei que você está aqui. Obrigue. Já vamos dormir. Só vamos ver um pouco de televisão, interrompeu João, mas a esta altura Juliana já estava fechando a porta do seu quarto no segundo andar. João abriu um largo sorriso, mostrando seu dente lascado. Ele se levantou, pegou o filme que anteriormente havia escondido entre as almofadas do sofá. Arthur, sentindo-se levemente receoso, se ajeitou no sofá. Se prepare para o filme mais assustador que você já viu. Arthur não gostava nem um pouco de coisas assustadoras. Não havia sentido em gostar, medo para ele era um tipo de tortura. Ficar noites sem dormir olhando para o teto e pensando em criaturas malignas não era um sentimento muito agradável, mas talvez para alguém fosse, alguém bem idiota. Ele percebeu a neblina batendo na janela e sentiu mais medo ainda. Seus olhos se voltaram para aquela direção e focaram em dois pontos luminosos dentre os troncos e a neblina. Pareciam grandes demais para serem olhos, pelo menos, olhos de pessoa. Além do mais, olhos não brilham assim, e esse pensamento acabou voltando. Não são olhos de pessoa. Arthur! Acorda! Ele parecia em transe. Os olhos de João seguiram os de Arthur e ambos viram os dois pontos na neblina que os encaravam. Eles não eram apenas assustadores, eles traziam consigo uma sensação muito ruim. Como olhos que já viram muito mal, eles não entenderam direito essa sensação. De quem eram aqueles olhos? Essa era a questão. O que é aquilo na neblina? E eu tenho cara de quem sabe mais do que você? João respondeu com outra pergunta. Eu só sei que eu não vou mais ver filme nenhum. Vamos acordar seus pais. Eles vão saber o que fazer. Tá maluco? Se acordar eles, estamos mortos. Não deve ser nada. Vamos ver o filme. Como eu vou me concentrar com essas coisas olhando aqui para dentro? Quer fazer o quê? Se esconder? Deixa de ser medroso. Que saco! Eu vou lá ver o que é isso. Não. Por quê? Eu sou um bom amigo. Teria que ir com você. E aconteceu que os dois ficaram possuídos por um estranho sentimento, uma mistura de insanidade e coragem que desconheciam até então. Eles abriram a porta da frente, a neblina quente entrou e foi para a sala sem ninguém a ter convidado. Nenhum dos dois entendeu direito como, mas talvez pela forma como ela se movia, ela parecia estar viva. Por um momento, lhes pareceu que estavam sozinhos, mas estavam lado a lado e continuaram mesmo assim. Calçaram seus sapatos e entraram neblina dentro. Parecia errado, mas eles tentaram pensar em outra coisa e continuaram. Usaram as mãos para afastá-la dos olhos, assim conseguiram ver um pouco. A neblina entrava pelas suas narinas e parecia lhes fazer mal, mas como poderia fazer mal se era só água evaporada ou algo assim? Em uma rua vazia ao lado de uma floresta, duas pessoas pequenas perseguindo dois pontos luminosos na noite. Em suas mentes, 1000 pensamentos apostavam corrida em seus neurônios. E eles iam se aproximando, enquanto eles avançavam, mais aquele ser, qualquer que fosse, ia crescendo, e aquilo que parecia ser os seus olhos, aqueles pontos brilhantes, encarava ambos os meninos ao mesmo tempo. A criatura era maior do que eles imaginavam, uns 2,30 metros, mais ou menos.
De onde eles estavam, só conseguiam ver uma silhueta que alternadamente crescia e diminuía. Era algo vivo, e estava respirando. Arthur tateou pelas costas de João até sentir sua mão. Chegou com o rosto perto do ombro dele e sussurrou: "Vamos voltar." Não foi exatamente uma pergunta, ou uma ordem. Ele sabia que agora era tarde demais para voltar. Mas João não respondeu, continuou avançando. A neblina cobriu o caminho de volta, e Arthur não teve coragem de soltar a sua mão. Com a outra mão, João fazia movimentos aleatórios à altura de sua cabeça, tateando o ar e a fumaça. Avançaram por mais alguns metros e perceberam ao longe uma forma ainda indefinida, que passo após passo ia ficando mais nítida. Logo perceberam que a criatura, alta e larga, tinha a cabeça alongada como a de um cachorro ou lobo. Mas o corpo era de um homem como aqueles musculosos da TV, coberto de pelos que em meio à neblina pareciam escuros, quase pretos, sujos de terra em algumas partes e com diversos pedaços de tecido daquilo que parecia ter sido uma camisa de flanela. Ela não usava roupas, seus olhos eram completamente vermelhos, até na parte que deveria ser branca. Sua boca semi-aberta revelava 2 fileiras de dentes pontiagudos e uma língua que se movimentava freneticamente por entre eles, acompanhando a respiração ofegante e rápida. Com certeza não era uma pessoa. João parecia atraído por ela e continuava indo em sua na direção. Arthur chegou ao ponto de puxar a sua mão direita com todas as forças que tinha, tentando afastá-lo o máximo possível da coisa. Mas não ousou falar nada. Talvez, se ficasse em silêncio, o monstro não percebesse que estavam ali. Talvez nem fosse real. Talvez ele ainda estivesse em sua cama e todo dia fosse apenas um sonho. Ele acordaria suado e com os músculos tensos, mas acordaria. Ele acordaria, a qualquer momento. Daí ele ligaria para João e contaria o sonho. Os dois ririam. No final eles concordariam que ninguém na vida real seria tão idiota de sair de casa à noite para ver o que eram aqueles olhos. Cara a cara com ele. Tão pequenos e impotentes, eles sentiram medo, o mais profundo e assustador, o sentimento mais real e desolador que qualquer um poderia sentir. Eles ficaram por alguns segundos observando. O focinho começou a se mover, cheirando o que estava saindo das glândulas das crianças. Puro medo. João se afastou, e Arthur também. Passos largos que acabaram por virar uma frenética corrida na direção oposta da coisa. E eles ouviram, sentiram que ela os perseguia. Não sabiam a quantos passos daquilo estavam, não sabiam se era sonho ou realidade, não sabiam nem o que estava a um braço de distância por conta da neblina. Ainda de mãos dadas, eles corriam, quase caindo e derrapando a cada árvore de que desviavam. Algo estranho aconteceu. O monstro começou a rir. Sua voz era rouca e grossa. Mas não parecia se esforçar para correr e rir ao mesmo tempo, como que a qualquer instante pudesse esticar o braço e alcançá-los, mas preferia brincar um pouco antes de fazê-lo. A floresta parecia maior e mais confusa. Eles tiveram a impressão de passar várias vezes pelos mesmos troncos e lugares, como se estivessem correndo em círculos ou sequer saíssem do lugar. Nenhum dos dois conseguiu olhar para trás. Eles poderiam bater em uma árvore e também estavam apavorados com aquilo que os perseguia. Talvez se olhassem eles ficassem paralisados ou morressem instantaneamente, fulminados de tanto pavor. As risadas ecoavam tanto e ficaram tão repetitivas que eles já não tinham certeza se estavam apenas lembrando das risadas anteriores ou se ela continuava rindo. Fosse o que fosse, parecia rir no ouvido de cada um. O braço de Arthur bateu em um tronco. Ele perdeu o equilíbrio e levou ambos a caírem no chão coberto de folhas. Neste momento, a criatura parecia urrar, mas olhando em sua direção notaram que a boca não se mexia. Talvez o som estivesse apenas na mente deles. Com os braços esticados para frente, tornando mais salientes as longas garras nas pontas dos seus dedos, ela saltou para cima de Arthur que, caído, se sentia mais vulnerável. João jogou seu corpo na frente dele, mas não conseguiu interromper o caminho da criatura, que agarrou o pescoço de João e o jogou contra o mesmo tronco em que o braço de Arthur batera. Os dois caíram para a fera, que, com certeza, os mataria.
Por favor, não me mate. João deu um grito sufocado, tentando falar com a coisa, em uma tentativa desesperada de que ela o entendesse. É o que monstros fazem, matam as pessoas, principalmente criancinhas. Ela respondeu com um sorriso. Monstros não são reais. Arthur falou, entrando na conversa, mas ninguém respondeu. Talvez o que pudesse ou não ser real não importasse no momento. Eu não posso morrer, não agora, não assim. Eu nunca saí dessa cidade. Eu tenho família. Pensa na minha família. Não se preocupe com eles. Quando amanhã chegar e a neblina se recolher para a floresta de onde ela veio, nada mais de você vai existir. Não. É uma maldição. As coisas aqui não são calmas porque nada acontece, mas porque ninguém se lembra de nada. É a neblina, garotos. A neblina faz isso com a mente das pessoas. Agora o monstro gritava tão perto de João que ele precisou olhar para o lado, sentindo um bafo quente tóxico na sua orelha. Vocês desafiaram a neblina. Toda essa cidade já se conformou com a maneira de as coisas serem. Mas vocês saíram de casa e vão ser esquecidos. Os meninos se encararam em meio a um turbilhão de pensamentos que passavam diante deles no momento. Um aconteceu mutuamente. Ambos suspiraram e souberam o quanto eram sortudos por terem um ao outro. O menino agarrado pela fera foi erguido no ar até uma altura em que ela precisou levantar a cabeça para ver seu rosto que, vermelho de raiva, a desafiava. Subitamente João olhou para Arthur e gritou. Corra! Em uma fração de segundo que pareceu eternizar-se, muito aconteceu antes de fato, Arthur fugir. Muito ele pensou e muito ele lembrou. Um arrepio transpassou o seu corpo quando, subitamente, lhe apareceram dezenas de rostos conhecidos que haviam sido arrancados da sua mente, dos quais ele preferia não ter lembrado, agora que sabia do destino que tiveram. Somente quando ouviu um leve sussurro que aos poucos foi aumentando, corra! Lembrou de momentos despreocupados com seu amigo, corra! Foi tomado de um sentimento crescente de angústia, corra! Então, sem entender bem o que porquê, ele correu como nunca antes o fizera. Foram os minutos mais longos de sua vida. Ele sentiu tudo à sua volta mais forte e se sentia mais fraco ao mesmo tempo. As coisas ficam mais fortes à noite. Seus pés tocando o chão estavam mais pesados. Os barulhos, os pensamentos e suas lágrimas, que contornavam as redondas bochechas, pareciam mais densas e quentes. Arthur conseguiu ver sua casa. Ela ficava do lado oposto da casa de João. Eles seriam vizinhos da frente se não existisse aquela floresta. Acho que se não existisse aquela floresta muita coisa seria diferente, pensou. Ele a atravessou por toda aquela noite, ouvindo gritos e risadas por entre os troncos, folhas secas e galhos distorcidos. Ele entrou, subiu para o segundo andar tentando se convencer de que tudo não passará de um sonho. Tentando esquecer. Esquecer e ignorar é mais simples. Deixou os sapatos do lado da cama, se deitou e dormiu, enquanto a neblina lá fora fazia seu trabalho. Nada ousava acontecer ali. As casas espaçadas com os tetos de telha irregular abrigavam famílias de no máximo 6 indivíduos, e agora, no mínimo 2. Era fácil viver ali, pensava Arthur. Bem, na verdade acho que nunca de fato foi tão fácil assim, embora uma ponta de dúvida teimasse em atrapalhar o seu conforto. Aquele ano, como todos os anos, celebramos a noite de consoado em casa dos meus pais, onde costumava reunir-se toda a família. O nosso filho, que acabava de celebrar o 2º aniversário, foi o centro de atenção de todos. A verdade é que o jantar foi como de costume, agradável e abundante, aproveitando para falarmos dos nossos parentes e amigos. Essa foi a primeira ocasião em que meu irmão mais novo falou da doença da nossa prima Maria Teresa, que curiosamente era também a minha afilhada, uma rapariga de 17 anos cujo aniversário se celebrava em 31 de dezembro. O motivo de que nos referíssemos a ela foi porque se dizia que a sua saúde se tinha visto afetada ultimamente por um forte abalo. Pensei que podia tratar-se de uma gripe, que neste ano tinha sido bastante virulenta, já que eu mesmo a tinha padecido na primeira quinzena de novembro,
chegando a guardar um par de dias de repouso. Meu irmão insistiu em que não era uma gripe e que o meu tio José, o pai da rapariga, tinha lhe dito que os médicos não sabiam explicar de que se tratava. A aldeia na que vivemos chama-se Oroso, na freguesia de São Martinho de Oroso, e, ainda que o município leve o nome da nossa aldeia, chegando em ocasiões a residir nela a Câmara Municipal, a verdade é que a vila mais povoada é Sigueiro, na estrada de Santiago a Corunha, onde se encontra a famosa ponte que Sobra o Tambre mandara construir Fernão Pérez de Andrade, o Bom, e no que houve grande luta na época da Revolução Liberal de 1846, que conheceu o meu avô. Como vivemos numa aldeia que não ultrapassa os 200 habitantes, as nossas casas encontram-se muito perto as umas das outras. A minha está na margem esquerda da estrada, a olhar da parte de Santiago, e chega-se a ela descendo por um caminho lameado a maior parte do ano, que se abre mesmo ao lado da igreja de São Martinho, em cujo pequeno cemitério foram enterrados desde sempre os nossos mortos. Para chegar à casa do meu tio apenas devemos cruzar a estrada, por onde chega a diligência da Corunha. Como o dia do aniversário da minha afilhada estava perto, ao nascer o novo dia, que era o de Natal, depois de realizar as tarefas próprias da estação, decidi passar pela sua casa para comprovar como estavam as coisas. A porta de madeira estava fechada e tive de bater várias vezes antes que me abrissem. Quando falei com o meu tio José e perguntei pela minha afilhada, a resposta e tom de voz não deixaram lugar a dúvidas. Parecia que a rapariga tinha desmelhorado muito na última noite e que estavam começando a ficar sem esperanças. Por essa razão entrei para vê-la. Como conhecia bem a casa, não tive problemas para dirigir-me ao seu quarto, que fica no andar superior, ainda que antes estivemos conversando um bocado à lareira, matando a fome com um pouco de queijo e pão e bebendo um copo de vinho do país. Quando comprovei o estado em que se encontrava a rapariga, o meu coração sofreu uma grande impressão. Tinha 17 anos, ainda na flor da sua juventude, e parecia que lhe caíram em cima todas as calamidades do mundo. E dizer que não havia um mês tínhamos ido com ela à feira da Faca Velha, em Sigueiro, onde ainda se encontrava perfeitamente de saúde. Era tal a sua palidez que parecia meio morta. Os seus pais comentaram-me que já tinham chamado o médico, e que vieram sábado à noite, havia 3 dias. Segundo me informaram, o médico disse-lhes que a sua debilidade e consequente palidez poderia ter-se devido a uma perda de sangue, como se tivesse tido uma hemorragia muito forte nas horas prévias. Aquilo era impossível, asseguraram, porque ainda não tinha chegado a sua época de menstruação, e a menina não tinha saído de casa na última semana, desde que começou a pôr-se assim. Uma das coisas que mais me estranhou, apesar de não conhecer a medicina, foi que o médico não soubera dar uma explicação lógica ao que tinha. E o mais curioso era que a menina não deixava de rascar-se o dorso da mão, entre o polegar e o indicador, onde tinha uma pequena inchação, como se a tivesse picado um mosquito. É possível que a tenha picado um mosquito ou uma mosca, informou-me o seu pai. Esta noite havia uma mosca muito grande e negra no seu quarto quando vim vê-la, a dançar à luz da lua. Seriam 2 da manhã. Como não queria fazer ruído, abri a janela e a mosca saiu voando quase ao instante. Foi bom, porque assim não tive de fazer ruído e acordar a minha filha. Só de manhã me dei de conta da palidez do seu rosto. E é curioso, parou um momento, como se estivera a pensar para si, ontem de noite quase estava bem de tudo, e mesmo chegou a levantar-se um bocadinho. Mesmo chegamos a crer que já se estava recuperando. Uma mosca? É curioso! Exclamei. E é que um momento antes tinha visto uma mosca preta e grande pousar-se no vidro da janela pelo lado de fora, seguramente atraída pela luz de um candeeiro que tínhamos acendido para entrar no quarto e que agora repousava sobre a mesa de cabeceira. Neste mês os dias eram tão curtos que quase tínhamos que estar todo o tempo com luz artificial, mesmo agora que era dia, e isso devido às imensas nuvens cinzentas que toldavam o céu, assombrando o todo. Não obstante, se tiveres alguma pergunta a fazer, acrescentou o meu tio, o médico ficou em vir hoje, na diligência que esta tarde sai de Santiago, e assim poderá dar-nos razão do que está a acontecer. Como a manhã estava a transcorrer rapidamente e a hora do almoço estava a chegar,
Despedi-me dele e da sua senhora e comentei que voltaria aquela tarde, para observar a evolução da menina e ver se o médico nos explicava de que se tratava aquela enfermidade. Dirigi-me ao forno, que fica quase ao lado da casa do meu tio, para comprar um pouco de pão. O certo é que a senhora Edelmira, depois de lhe eu pedir um molete de pão, perguntou-me que tal se encontrava Maria. Ainda que não tivesse interesse em que os nossos assuntos andassem em boca da gente, como parecia que o caso era já sabido, e como a Edelmira era uma mulher entrada em anos e com muito mundo, decidi dar-lhe umas indicações de como tinha visto a rapariga. Isso é de um mal de olho, assegurou, quando rematei a explicação. Uns anos atrás passou o mesmo ao Pepe de Barreiro, quando era rapaz. Tinham-lhe botado mal de olho e ninguém sabia quem fora a causa, ainda que houve quem disse que fora por culpa de uma meiga. O menino ia mesmo ficando. Estava comido por dentro, pálido como um morto, e quase sem forças. Foi por isso que sua mãe o levou ao São Pedro Mártir, em Belvis, lá em Santiago, e como a coisa se não arranjava, tiveram de chamar a mesinheira de Cigueiro, que ao final conseguiu pôr as rodas nos seus eixos. Se tendes algum problema assim, ide à sua procura, ainda que creio que morreu. Chamava-se Josefa da Fonte, e agora parece-me que é a sua filha que atende os doentes. A senhora compõe ossos e é mesinheira, e talvez possa saber de que se trata se lhe consultais o assunto. O que posso dizer-te é que o médico não lhe fará nada. Ao princípio, não quis fazer caso às palavras da senhora Edelmira. Contudo, de volta à minha casa, ia dando-lhe voltas e voltas aquilo do mal de olho. A verdade é que na nossa aldeia, sempre que alguém tem alguma doença que os médicos não sabem tratar, todo mundo diz que essa pessoa tem um mal de olho. Decidi aguardar a evolução de Maria, confiando nas medicinas que lhe tinha receitado o médico e no repouso. Porém, quando aquela tarde voltei pela Praça do Conselho, onde fica a padaria, entrei para falar novamente com a Edelmira e fazer-lhe algumas perguntas que não deixavam de rondar-me a cabeça. Aguardei a que não estivesse ninguém dentro para entrar. E isso do mal de olho, como se pode solucionar? Ela pôs cara de sabê-lo tudo, como se por dentro já aguardasse a que eu lhe fizesse esta pergunta. O melhor é não termos de chegar a esse extremo. Por isso eu ando sempre com um alho na algibeira e com uma estampa da Virgem do Rosário, que é muito milagrosa. Mas se a doença chegar finalmente, o melhor remédio é afumar o quarto onde descansa a doente, e dizer uma oração, mas não sei se isso dará bom resultado se não está a mesinheira diante. E não há outro remédio? Insisti eu. Se a doença não for devida a um mal de olho, mas ao feitiço de uma bruxa, às vezes funcionam as boas ervas, uma recha de alhos para afastar os maus espíritos ou um dente de javali. Mas sem ver a doente é muito difícil poder dizê-lo. Quando cheguei à casa do meu tio, a sua mulher, que foi a que me abriu a porta, informou-me que o médico tinha chegado e que já estava acima. Não aguardei nem um segundo a subir as escadas, quase a correr. Mesmo assim cheguei a tempo. O médico estava a auscultá-la e a tomar-lhe o pulso. À luz do candeeiro, as caras da doente e do médico pareceram-me sumidas, uma em maior doença e a outra em profundos pensamentos. Tivemos de aguardar uns minutos até que o médico se ergueu e veio falar conosco. Está pior do que pensava, confessou. É preciso que guarde um repouso total durante uma semana e que não faça esforços. E o mais importante, deve comer muito para recuperar-se da perda de sangue. A perda de sangue? Perguntou o José. De que está a falar? Sim, da perda de sangue. E não me venha outra vez com isso de que não perdeu sangue. É a única explicação. Todos os sintomas parecem indicar isso. E não deixou que ninguém discutisse com ele acerca daquele assunto. Assim e tudo, e ainda que estive a ponto de dizê-lo, guardei aquilo do mal de olho para quando o médico se foi embora. O meu tio não quis acreditar ao princípio em nada do que eu dizia, negou-se em redondo a encarar minimamente a questão. Chegou mesmo a ser desagradável e por isso não fiquei muito tempo na sua casa antes de apresentar as minhas desculpas e voltar aos meus assuntos. 2 dias depois,
a hora do pequeno almoço, e nada mais ter saído o sol de dezembro, frio e duro, entre aquelas nuvens escuras como uma tumba, chamaram com força à nossa porta. O menino ainda dormia, mas eu e a minha mulher estávamos já acordados e vestidos havia tempo. A verdade é que não me surpreendi ao ver o rosto cansado e triste do meu tio. Está pior, confessou, nada mais abrirmos a porta. Estes 2 dias pareceu ir respondendo bem ao tratamento, mas hoje de manhã parecia completamente morta. Quase nem alentava. Tive de dar-lhe à força uns goles de aguardente antes que começasse a alentar de novo, muito lentamente. A minha mulher está com uma crise de nervos, e já nem sabemos o que fazer. Pensei no que me disseste e quero que venhas comigo a Cigueiro. Tenho prontos uns cavalos. Estão aqui, à porta, e sinalou para 3 cavalos que estavam à esquerda, movendo-se nervosos entre a lama. E por que 3 cavalos, se somos 2? Perguntei. É por se a mesinheira decide vir conosco, respondeu. Não quero que ponha a desculpa de que é longe e que não quer vir a pé. Talvez seja o momento de falarmos com o senhor cura. Hoje vai celebrar missa às 10 da manhã, interrompi. Talvez o problema de Maria seja mais dessa índole que assunto para uma mesinheira. Já falei com ele, replicou. Quando lhe contei ontem os sintomas que apresentava a minha filha, decidiu passar por casa. Aproveitou para confessá-la e para dar-nos uns conselhos. Parece que, ainda que não o diga explicitamente, também ele tem a impressão de que há algo maléfico neste assunto. Assegurou-me que podíamos contar com um pouco de água benta, por se queríamos rociar o seu quarto com ela. Eu, sem hesitar, aceitei ao instante. Colocaste água benta no quarto de Maria? Perguntei eu, ainda algo incrédulo. Ainda não, mas farei esta mesma noite, confessou o meu tio. Disse que me oferecerá água benta, mas ainda não passei pela igreja à sua procura. Iremos agora, de caminho. Talvez a mesinheira saiba que fazer com ela. Se nos damos pressa, talvez possamos estar de volta antes de cair a noite, tendo em conta que temos que chegar a Cigueiro, procurar a mesinheira, convencê-la e trazê-la conosco. Não houve mais que falar. A verdade é que em dezembro o único trabalho no campo é o de cuidar dos animais, e disso podia ocupar-se hoje a minha mulher. Em realidade, chegamos de volta quando a tarde estava a cair, isso apesar de que Cigueiro fica bastante perto de Oroso. Só há uma longa reta de várias milhas, acompanhada por grandes carvalheiras a ambos os lados da estrada, com uma pequena colina que ascender ao final. Depois é tudo a descer em direção à ponte. Demoramos mais tempo em encontrarmos a casa da mesinheira do que supunhamos. Sabíamos que a sua mãe se chamava Josefa da Fonte, mas ainda não tinha morrido. Era uma anciã de mais de 90 anos, que ainda conservava algumas das qualidades que a fizeram famosa nas redondezas. Foi aí aonde nos enviaram um princípio. O problema é que a sua filha não vivia já com ela. Tinha se casado havia bastantes anos com um camponês endinheirado e só muito ocasionalmente se dedicava a prestar atenção às pessoas que lhe solicitavam ajuda, e mesmo assim depois de muito insistir. E nós queríamos que viesse conosco. Ao marido não lhe fez muita graça, mas como ali em Cigueiro conheciam bem a família Breia, por assistirmos regularmente às feiras que celebram aqui às terças-feiras, a primeira e terceira semana de cada mês, ao final acedeu a vir conosco, ainda que tivesse que deixar por uma noite. Talvez fossem mais, segundo nos assegurou, o marido e os filhos sozinhos. Esse comentário da senhora Josefa chamava-se igual que a sua mãe, daí a confusão ao perguntarmos por ela, foi quase clarividência. A verdade é que não ocorreu nada aquela noite nem nas 2 seguintes. Talvez fosse pelas muitas precauções que tínhamos tomado. A senhora Josefa tinha trazido muitas ervas consigo, numa saca grande, uma réstea de alhos, dentes de javali e de outros animais, e aquela primeira noite tinha realizado uma pequena cerimônia no quarto de Maria. Acender uma pequena fogueira aos pés do leito em que ficava a rapariga e salmodiar uma oração entre dentes enquanto o fumo cobria a menina.
Não percebi muito do que dizia, mas depois de 3 noites a minha afilhada apresentava um aspecto bastante melhor do que a noite em que chegou Josefa. A mulher do meu tio dizia que era pelos remédios que nos dera o médico e o meu tio que era pelos da mesinheira. Talvez os dois tivessem razão, pensei eu para mim. Chegamos à noite do 31 de dezembro. O aniversário de Maria Teresa foi quase animado, tendo em conta as circunstâncias. A senhora Edelmira trouxe uma torta de amêndoa, que encomendáramos para a ocasião, e mesmo vieram vê-la algumas amigas e alguns dos nossos familiares, entre eles a minha mulher com o meu filho. Quando as sombras do lusco-fusco começaram a adensar-se e a noite cobria já a terra, Josefa chamou-nos a um lado para fazer-nos uma pequena confissão. Hoje é a noite de São Silvestre. Uma noite estranha na que alguns acreditam que as bruxas se reúnem em conciliábulo. Já sabeis o dito. Precisamente esta noite a bruxa que tem estado atacando a rapariga tentará fazer uma última tentativa. Se conseguir o seu propósito, Maria Teresa morrerá e ela poderá apresentar-se esta noite perante o seu amo com uma grande conquista. Por isso tendes que estar bem atentos. A bruxa pode entrar em casa cruzando os ares, transformada em mosca ou em qualquer outro animal, ou arrastar-se pelo solo convertida num rato. De qualquer maneira, devemos estar atentos e não adormecer. O cheiro do alho e uma taça de café poderão manter-nos acordados. Se a bruxa, apesar das nossas precauções, consegue entrar em casa, é possível que se pouse no corpo de Maria. Só são necessários uns instantes e a menina morrerá. Por isso devemos berrar forte nesse mesmo momento, São Silvestre, meigas fora, e lançarmos-nos contra ela para matá-la. No caso de que hoje não consiga entrar em casa, a menina estará livre por agora, porque até o dia de São João a bruxa não fará uma nova tentativa. Eu vou munir-me com um ramo de aveleira, que, segundo consta, é a melhor defesa contra as bruxas. A noite transcorreu como tinha dito Josefa. Estávamos os 3 sentados, no quarto da menina, que parecia ter um sono agitado. As horas progrediam no relógio que se encontra no dormitório do meu tio, no andar de abaixo, e chegavam apagadas aos nossos ouvidos. Chegavam apagadas. Mesmo assim ia se aproximando lentamente a meia-noite do dia de São Silvestre. Ocorreu o que nos tinha avisado Josefa. Embora estivéssemos envoltos em sombra, tivéramos a precaução de termos acendida uma lanterna furta-fogo, dessas que podem dar luz no momento desejado. O cheiro era suave, mas ainda assim bastante perceptível. Quando o relógio marcou 11h30, tentei prestar ainda uma maior atenção. Só uns minutos depois ouvi à minha direita esse ruído característico que fazem as moscas ao mover as asas. O ruído vinha da porta interior, que dava ao corredor que levava ao andar de abaixo. A mosca passou roçando meu cabelo e se dirigiu ao leito onde Maria Teresa se agitava em sonhos. Ao instante cessou o ruído das asas. Ainda assim a mesinheira demorou uns segundos em dar luz à lâmpada, e esse tempo pareceu-me quase interminável. A tensão ia subindo no meu coração e estive a ponto de berrar. Graças a Deus não tive de aguardar por mais tempo. Quando se acendeu a luz vi a mosca pousada no pescoço da minha afilhada. Era uma mosca grande e negra, com uma cabeça horrível de cor verde azulada. Por um segundo tive mesmo a impressão, no jogo de luzes e sombras da lanterna, de entrever desenhada na parede branca do fundo, uma figura humana, escura e como embrulhada sobre si mesma, que se debruçava sobre o corpo da menina. Josefa e o meu tio berraram aquele São Silvestre, meigas fora, que tínhamos aprendido. Eu fiz o mesmo, um segundo depois. A mosca foi apanhada de imprevisto. Por isso, quando ergueu o vôo, pareceu ir completamente desorientada até que bateu com a parede, voando em círculos a uns centímetros da pedra coberta de cal. Nesse momento o ramo de aveleira foi arremessado contra a mosca, que ficou machucada na parede. Quando a mesinheira retirou o ramo da aveleira, todos vimos horrorizados como uma pinga de sangue vermelho escorregava pela parede de cal, como se tratasse da primeira pincelada de um pintor numa tela ainda não preparada. De manhã a minha afilhada estava bastante melhor, e ainda que tivesse que guardar repouso durante uns dias mais, o médico,
que veio outra vez vê-la, 2 dias depois, assegurou que se encontrava perfeitamente de saúde, e que mesmo poderia começar a dar algum passeio, quando assim o quiser. O mais estranho é que, segundo me disse a senhora Edelmira, na aldeia de Pinheiro, na paróquia vizinha de Santo Tomás de Vila Romariz, foi encontrada morta ao dia seguinte e ainda no seu leito, uma mulher entrada em anos, de quem muitos asseguravam que se tratava de uma mega Xuxaná e que sempre gostara de se intrometer em assuntos que não eram os seus, sem deixar de falar mal das pessoas, metendo cisâneas entre amigos e fazendo com que toda a vizinhança andasse pelejada. Há também os que dizem que ela fora que causará o mal de Pepe de Barreiros, e que se vira misturada na morte de 2 crianças, uma de Real e a outra de Castro, na sua mesma paróquia. Josefa, a mesinheira, não quis cobrar-nos nada, apesar de lhe insistirmos nisso, e só aceitou levar para os seus 2 filhos umas guloseimas que lhe preparou a senhora Edelmira e a minha mulher. Na nossa família, quando se fala do caso, e sempre que passamos pela ponte de Cigueiro, há sempre alguém que lhe conta o conto às crianças, como eu faço agora contigo, meu filho. Um fidalgo, proprietário de certo palácio antigo, nos confins da Hungria, preparou uma festa digna da sua qualidade e da grandeza do antigo solar em que morava. Os hóspedes, necessariamente, foram muitos, e entre eles se achava um oficial de Sardos conhecido pela sua bravura e coragem. Tendo-se feito todos os arranjos necessários para que os convidados passassem ali a noite, disseram ao oficial que, com dificuldade, se poderia acomodar toda a gente no palácio, a não haver alguém que quisesse dormir em um quarto em que diziam haver fantasmas, e, como se sabia que ele não era medroso, lhe propuseram hospedar-se naquele quarto, enquanto se demorasse no palácio, com uma pessoa que ali menos seria incomodada. O major agradeceu a preferência que dele se fazia e, tendo-se demorado até alta noite nos divertimentos da companhia, retirou-se, depois, ao seu quarto, jurando vingar-se de todo aquele que se atrevesse a incomodá-lo, ameaça que todos sabiam que ele era capaz de pôr em prática. O major deitou-se, deixando a luz acesa e metendo um par de pistolas carregadas debaixo do travesseiro. Ainda não tinha bem adormecido, quando foi acordado ao som de uma música solene e lúgubre. Olhou para todos os lados e viu, no fundo do quarto, 3 senhoras fantasticamente vestidas de verde, as quais, juntas, cantavam um requiem. O major ouviu com prazer a música por algum tempo, mas, afinal cansado, e querendo dormir, gritou: "Senhoras, tudo isto é magnífico, mas nem sempre deve ser a mesma coisa. Peço-vos que canteis outra peça." As senhoras continuaram, sem atender ao que se lhe dizia. O major começou a enfadar-se, afinal, sentando-se na cama, disse: "Senhoras, devo considerar o que vejo e o que ouço como feito de propósito para me meter medo, e, como isso me não parece bem, procurarei acabar a festa por um modo pouco agradável." E começou a preparar as pistolas. As senhoras continuaram a cantar, sem mostrarem atender a coisa alguma, e o major, cada vez mais picado, lhes declarou que apenas lhes dava mais 5 minutos para se calarem, e que, no fim deste espaço, infalivelmente faria fogo. Nem assim, o canto foi interrompido, passaram-se os 5 minutos. Nem ainda esta determinação produziu efeito algum. O major contou 1, 2, 3 e à medida que ia chegando ao fim, repetiu mais uma vez que fazia fogo. Os últimos números, 17, 18, 19, foram ditos com grande pausa, assegurando com voz alta que as pistolas estavam engatilhadas. As senhoras continuaram a cantoria. E o major, ao dar a voz de 20, disparou ambas as pistolas contra as cantoras, mas estas, como se nada ouvissem, continuaram, e o major, vencido pela pouca eficácia da sua violência, adoeceu seriamente, e foi obrigado a estar de cama por 3 semanas. O caso todo reduzia-se a que as senhoras estavam num quarto próximo, e que as balas se dirigiram só às suas imagens, que um espelho côncavo refletia no quarto em que o major dormia. Um jovem cavalheiro viajou de Londres para o oeste da Inglaterra para visitar um muito digno gentilhomem, de quem tinha a honra de ser parente. Sucede que a casa do cavalheiro estava, naquela época, muito cheia, por conta do casamento de um parente, que ultimamente ali vivia. O senhor da casa,
Portanto, disse ao jovem visitante que estava muito feliz em vê-lo, e que ele era muito bem-vindo. Mas, disse ele, não sei o que fazer para alojá-lo. Por causa do casamento de meu primo, não restou um quarto livre na casa, exceto um. O quarto remanescente é, todavia, assombrado. Mas, se você quiser deitar-se lá, encontrará uma cama muito confortável e todas as outras comodidades de que precisa. O senhor, respondeu o jovem cavalheiro, muito me apraz deixando-me dormir em tal quarto, pois muitas vezes cobicei estar em um lugar assombrado. O cavalheiro, muito contente porque o seu parente estava deveras satisfeito com suas acomodações, ordenou que o quarto fosse preparado e, sendo inverno, mandou que lhe acendessem a lareira. Quando chegou a hora de dormir, o jovem cavalheiro foi conduzido ao seu quarto, o qual, além de uma boa lareira, estava equipado com todas as acomodações adequadas, e, tendo-se recomendado a proteção divina, foi deitar-se. Ficou algum tempo acordado e, sem ser perturbado, adormeceu. Contudo, foi despertado por volta das 3 horas da manhã. A porta se abriu e alguém nele penetrou. Era a aparição de uma jovem, com uma camisola que lhe cobria a cabeça e lhe caía sobre os ombros. Mas ele não tinha uma visão perfeita de quem entrará, pois a vela estava apagada. E, malgrado houvesse lume no quarto, ainda assim a lareira não irradiava luz suficiente para vê-la claramente. Mas a visitante desconhecida foi até a chaminé, pegou o atiçador e avivou o fogo. A luz flamejante permitiu que ele discernisse, mais claramente, a silhueta de uma jovem dama. Contudo, se era uma pessoa em carne e osso ou um fantasma etéreo, ele não sabia dizer. A aparição, tendo permanecido algum tempo diante do fogo, como se para se aquecer, caminhou, por fim, 2 ou 3 vezes pelo quarto e, depois, foi postar-se ao lado do leito. Tendo ali parado um instante, tomou uns lençóis e foi para a cama, onde se deitou e, cobrindo-se, lá permaneceu muito quieta. O jovem cavalheiro ficou um tanto surpreso com aquela companheira de leito desconhecida. E, quando ela se aproximou, cuidou de deitar-se do outro lado da cama, sem saber se era melhor levantar-se ou não. Por fim, permanecendo muito quieto, percebeu que sua companheira de cama respirava. Assim, supondo que ela fosse de carne e osso, achegou-se mais perto dela. Tomando-a pela mão, e achando-a tépida, concluiu que a jovem não era um fantasma etéreo, mas um ente substancial, de carne e osso. E, notando que ela tinha um anel no dedo, ele o tirou sem ser percebido. Entre mentes, a dama dormia, e ele deixou que ela assim continuasse. E, sem incomodá-la, esperou pacientemente o desfecho daquela singular situação. Mas não ficou muito tempo em suspense, pois a sua bela companheira livrou-se apressadamente dos lençóis, e, levantando-se, caminhou 3 ou 4 vezes pelo quarto, como fizera antes. Então, parando um momento diante da porta, abriu-a, saiu e fechou-a atrás de si. O jovem cavalheiro, percebendo de que maneira o quarto era assombrado, levantou-se e trancou a porta por dentro. Depois, voltou para a cama e dormiu até de manhã. Quando o dono da casa procurou para saber como ele estava, e se ele tinha visto, ou não, alguma coisa, respondeu-lhe que uma aparição se manifestara, mas pediu ao parente o favor de que não o pressionasse a dizer mais nada, até que toda a família estivesse reunida. O senhor atendeu ao seu pedido, dizendo ao jovem amigo que, encontrando-o bem, estava perfeitamente satisfeito. Ansiosa por saber do ocorrido, toda a família tratou de se vestir com uma rapidez maior que a costumeira, porquanto reunir-se-iam, em assembleia geral, os cavalheiros e as damas, antes das 11 horas, e todos queriam se apresentar convenientemente. Quando todos se reuniram no grande salão, o jovem cavalheiro disse que, antes de tudo, tinha um favor a pedir às damas, declarando que desejava saber se alguma delas havia perdido um anel. A jovem dama, de cujo dedo o anel foi tirado, depois de procurá-lo por toda a manhã, e sem saber como o havia perdido, ficou feliz em ouvir o que o jovem dizia e, prontamente, admitiu que perderá um anel. O jovem cavalheiro perguntou, entregando o anel em sua mão, se ela reconhecia como sua aquela joia, e, após receber um agradecimento,
voltou-se para o seu parente, o dono da casa, dizendo-lhe: Agora, senhor, disse ele, tomando a moça pela mão, eu posso assegurar-lhe que este é o espírito encantador que assombra o seu quarto. Então, narrou o acontecido. Não há palavras para expressar a confusão que aquela narrativa causou na jovem dama, que se declarou perfeitamente ignorante de tudo o que ele dissera. Mas acreditava que o cavalheiro dizia a verdade, porque se lembrava perfeitamente de que usava o anel quando foi deitar-se, e não sabia como o havia perdido. A narrativa proporcionou a todos uma grande diversão, pois, afinal, o pai declarou que, uma vez que sua filha já tinha ido para a cama com seu parente, seria culpa sua se ele não fosse para a cama com sua filha, de modo que estava disposto a entregá-la ao jovem, e dar-lhe um bom dote. Esta oferta generosa era tão vantajosa para o jovem cavalheiro que ele não poderia recusá-la de maneira alguma. E a sua última companheira de leito, ouvindo o que seu pai havia dito, foi facilmente persuadida a aceitá-lo como marido.